Oi, hoje eu quis vir aqui falar com vocês, um papo bem de amiga. Pega seu café, seu chá, senta aí, vamos conversar. Porque eu tava conversando com uma amiga minha e eu senti no meu coração de que eu deveria vir aqui falar isso pra vocês. E se Deus falou comigo, por que que eu não vou espalhar exatamente a mensagem que Ele quer que eu fale, né? Então é o seguinte, eu tenho uma amiga minha muito querida que ela já me influenciou positivamente de tantas maneiras e eu vivo constantemente falando isso pra ela e ela sempre fala coisas boas pra mim. Carol, cria conteúdo, você tem tudo, você tem o que agregar pros outros, bibibobó. E aí eu falei assim, peraí, Rafa, o nome dela é Rafa. Rafa, você também tem. E aí eu comecei a falar pra ela o que ela me influenciou, isso e aquilo. Eu falei assim, Rafa, vai atrás, né, de criar também. E aí veio essa sementinha no meu coração de que a gente deve criar mais e consumir menos. Por que eu digo isso? Porque hoje em dia a gente só consome o tempo todo. E quando a gente consome muito, a gente para de olhar pra dentro. E a gente começa a olhar pros outros. E é esse que é o erro. Porque um dia eu me peguei numa situação, eu não lembro exatamente o que era, mas eu me peguei numa situação onde eu vi uma pessoa com alguma coisa que eu não lembro exatamente o que era, e eu falei assim, nossa, que coisa linda, que pessoa perfeita, maravilhosa, nossa, eu queria ter isso também. E aí passou um tempo, e aí eu comecei a vagar assim na minha cabeça, e eu falei assim, pera lá, mas eu tenho esse negócio, só que eu não uso. E aí eu vi na pessoa e eu achei tão perfeito, tão lindo, tão maravilhoso. E aí eu falei assim, nossa, queria também, nossa, que linda, tal, tal, tal. E aí eu falei assim, pera, eu também tenho, né? Então, por que eu digo isso? Porque a gente olha muito pros outros. Porque a gente consome muito. A gente consome o tempo todo. Então, a vida do outro é perfeita, a roupa do outro é perfeita, a casa do outro é perfeito. Eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, tal, tal, tal. Mas espera lá. Você tem. Você tem. Você é filha de Deus como qualquer outra pessoa. Então você tem o dom da palavra, ou o dom de cozinhar, ou o dom de criar, ou o dom de... eu não sei qual que é seu dom, mas tá aí. E por que eu quero falar isso? Porque a gente tem que parar de consumir tanto e começar a produzir mais, começar a criar mais. Ai, Carol, então você tá dizendo que eu devo produzir 24 horas por dia, eu vou ficar exausta, eu vou ficar... Não, não é isso. O que eu tô querendo dizer é que você tem que criar mais e consumir menos. E o criar não é ficar toda hora sendo produtiva, não é isso. É você... São coisas, às vezes, banais. Você criar, né, conexões neurais, por exemplo, lendo um livro, né? É você criar ao bordar, criar ao cozinhar, fazer uma receita. Que é um exemplo de como você, às vezes, consome mais e cria menos. Você não tem uma receita salva aí no seu Instagram que você nunca fez, que você jurou que ia fazer, mas nunca fez. Você salvou crendo que um dia você ia fazer e nunca fez. Tá vendo como você consome mais e produz menos? E quando e esse é o erro. Esse é um erro assim brutal, porque quando a gente faz isso, a gente começa a se comparar e achar que a nossa vida é péssima, achar que a nossa vida é ruim, achar que a nossa vida não é tão boa quanto do outro, sendo que você só não tá o seu tempo de tela. A sua vida não é ruim, você não é feia, a sua casa não é feia, você não tem um casamento falido, você só consome muito, só isso. Porque você vê a vida dos outros e acha que é perfeito, mas não é. Então, por que eu digo isso? Porque quando a gente começa a criar mais, a gente permite usar o dom que Deus deu pra gente. Então, eu vou me usar como exemplo, né? Às vezes eu me pego exatamente, por exemplo, das receitas. Vendo receita, mas espera lá, que horas que eu tô produzindo? Quando que eu tô produzindo? Quando que eu tô fazendo essas receitas, né? Então, por exemplo, eu tenho um pão que eu já salvei, ó,
há meses atrás. E direto eu escrevo no meu bloco de notas do celular, que inclusive eu vou parar de fazer isso, eu vou começar a anotar, escrever à mão. Fazer o pão, fazer o pão, fazer o pão. E nunca faço. Por quê? Porque eu me pego na manhã mexendo no celular. Consumindo. Então eu me incluo nisso também. E por que eu tô aqui querendo falar com vocês sobre isso? Porque a gente não pode ficar consumindo tanto, né? A gente tem que começar a criar mais. Eu não tô falando só criar na internet, pode ser que o seu dom seja de vir aqui na internet falar com os outros, que talvez seja o meu dom, né? Que eu vejo muitas pessoas falando comigo, Carol, vai pra internet, fala, vai falar, vai produzir, as pessoas se inspiram em você em algumas áreas. E eu falo assim, meu Deus, eu? Será? A gente se questiona muito, né? A gente duvida muito de si mesmo. Isso é muito triste. É muito triste. É muito triste porque tem pessoas que se inspiram na gente. Tem pessoas que se inspiram de forma positiva na gente. E a gente se diminui tanto. A gente acha que a gente não é bom o suficiente, que o nosso cenário não é tão bonito, que o nosso celular, a nossa câmera não tem a imagem tão boa, que o nosso conteúdo é banal. E aí a gente vê algumas pessoas na internet ganhando milhares e milhares de dinheiro, sei lá, imitando um cachorro, sei, chutando. A época, por exemplo, eu lembro dessa época, não sei se vocês lembram também, a época enchi minha banheira, um desperdício de comida, Jesus amado, que horror. Enchi minha banheira de leite e olha no que deu. Gente, olha esse conteúdo, que horroroso. Que horroroso, e pior que essa galera ganhou dinheiro produzindo isso, assim, eu não quero julgar, por favor, não quero julgar, porque né, a gente não tá aqui pra isso, quem julga é Deus, mas o que eu quero dizer é, se as pessoas consomem esse tipo de conteúdo e deixam essas pessoas ricas, por que você, minha senhora, que tem um monte de coisa pra acrescentar na vida dos outros, não tá produzindo? Esse é o exemplo da minha amiga, que eu tava falando, né? Voltando a falar da minha amiga Rafa, ela é muito querida. E aí, ela sempre fala pra mim, Carol, baixa o aplicativo tal, que tem textos muito incríveis. Ouve o podcast tal, lê esse texto, olha essa frase que eu vi esses dias, vê a série da Megan. E ela toda hora me incentivando, ativando, me ajudando a ativar cada vez mais a minha feminilidade, me mostrando coisas para além de influenciadores, né? Para além de virar, ai, Carol, você viu a influenciadora tal? Você viu quem se separou? Eu não quero esse tipo de conteúdo, com todo respeito, porque isso não agrega positivamente na minha vida. Mas a minha amiga vive me mandando essas coisas e tudo. Eu baixei esse aplicativo Substack cheio de textos incríveis e eu leio e ela fala de podcast, isso e aquilo. E aí eu falei assim, o Rafa? E ela sempre fala pra mim, né? Produz conteúdo, Carol, tal. Eu falei assim, pera lá, o Rafa vai produzir você também, amiga. Vai se expor aí na internet e falar tudo isso. Olha quanta coisa você tem pra acrescentar positivamente na vida das pessoas. Porque só na minha vida você já acrescentou tanta coisa, mas tanta coisa. E ela é tão querida e ela fala, e eu sempre falo que ela fala do coração dela pro meu. Porque quando ela fala comigo, eu me sinto abraçada. É muito gostoso, sabe? E eu falo assim, gente, ela tem um dom tão assim da palavra, né? Ela tem essa feminilidade. E eu falei assim, por que você não vai usar esse dom pra agregar na vida de mais pessoas, né? Além de só na minha, né? E aí eu falei com ela ainda não me respondeu, mandei esse áudio pra ela. E aí eu tô aqui fazendo esse vídeo justamente por causa da conversa que eu tive com ela. Então, olha o que eu quero dizer aqui pra você. Me ouve. O que eu quero dizer é o seguinte: para de consumir tanto. Para. E começa a produzir mais. Porque isso pode ser um divisor de águas na sua vida. Não só financeiro, né? Porque, claro, as redes sociais dão dinheiro pra gente. Mas eu não tô só falando pra você produzir mais conteúdos aqui. Eu tô falando pra você produzir na sua vida.
vai fazer a sua receita que você salvou, vai bordar, vai fazer um curso de caligrafia, você compra na Amazon, aí no Brasil talvez no Mercado Livre, vai decorar a sua casa, com o que você tem às vezes também, né? Às vezes eu me pego nisso também, nossa, eu preciso comprar tal coisa, aí quando eu vejo, pera lá, eu já tenho isso, eu já tenho, né? Esses dias eu quis comprar um vaso novo, eu falei assim, pera lá, mas eu já tenho o vaso. E aí eu peguei o vaso e reajustei, peguei um outro negócio, isso e aquilo, pum, ficou lindo. Então, por que eu queria comprar? Porque eu tava consumindo muito, eu tava vendo outras pessoas comprando o vaso que eu achei bonito e tal, mas aí eu esqueci de olhar pra dentro e falei assim, poxa vida, eu já tenho um vaso tão bonito quanto. E era muito mais bonito mesmo. Então, assim, o que eu quero dizer é isso, gente. Começa a olhar pra dentro, sabe? Começa a olhar pra dentro, você tem tanta coisa a acrescentar na vida dos outros. Tanta coisa, e eu não tô só falando de várias pessoas, de 10 milhões de pessoas, 10 mil pessoas aqui no Instagram, ou enfim, eu tô falando às vezes na vida do seu marido, na vida do seu filho, na vida daquela pessoa que tá precisando de um conselho, né? E eu vejo isso por mim também, às vezes, por exemplo, quando eu comecei a produzir mais, fazer mais comida, fazer mais receita aqui em casa, meu filho, ele pede assim, mamãe, muffin, né, que eu faço um muffin pra ele, sem açúcar, as coisas que eu gosto natural, né, e aí ele vem e me pede, e é tão gratificante, é tão lindo ver essa bênção de Deus, que Deus me deu, né, que é o meu filho me pedindo pra fazer mais muffin, né, pra eu produzir mais, em vez de eu ficar aqui no meu celular, vendo só receita e nunca fazer, né? Então, do que adianta Deus me dar meu filho lindo, maravilhoso, me dá o dom de cozinhar e eu não produzir? Não adianta nada. Então, o que eu tô fazendo com tudo, com todas as bênçãos que Deus me deu, né? Então, assim, eu acho que é isso. Acho que eu tô já dando voltas aqui, mas o que eu quero dizer é isso. Começa a olhar pra dentro. Para, abafa o mundo lá fora. Sai desse celular. Sai desse celular. Coloca um timer pra você usar o celular. Pega um aplicativo de bloqueio pra te bloquear depois de um tempo de uso. E vai criar. Vai criar na internet, vai criar na sua casa, vai criar no seu jardim. Vai criar. Para de consumir tanto, porque isso tá deixando não só você, como eu, como todo mundo doente. A gente olha muito pro outro e esquece de olhar pra si. Nós somos criaturas de Deus. Deus fez a gente à imagem e semelhança dele. A gente tem tanto pra acrescentar. Tanto, tanto, tanto. Use tudo que Deus te deu da melhor maneira possível. E é isso. Não tomei meu café, mas vou tomar. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe todos vocês. Uma semana abençoada. E é isso. Beijo.